Bem-vindos ao podcast Questões da Ordem Concursos. Hoje falaremos sobre o Estatuto da OAB, Lei Federal 8906 de 1994, artigo 44, referente aos fins da organização. A Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotado de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade. Comentamos: a instituição OAB possui personalidade jurídica própria e não mantém qualquer vínculo com o órgão da administração pública. Logo, não é considerada a autarquia, como apontado nas pegadinhas de bancas examinadoras. Inciso 1. Defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Inciso 2. Promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Parágrafo 1. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Comentamos: segundo o Supremo Tribunal Federal, a OAB é tida como uma instituição pública sui generis, a qual presta um serviço público independente, podendo selecionar, fiscalizar e punir advogados, mas não integrando e subordinando-se à administração pública. Artigo 41, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Parágrafo 2º. O uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Comentamos: o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à Justiça Federal processar e julgar ações em que a Ordem dos Advogados do Brasil, quer mediante o Conselho Federal, quer seccional, figure na relação processual. Artigo 45. São órgãos da OAB. Inciso 1. O Conselho Federal. Inciso 2. Os Conselhos Seccionais. Inciso 3. As subseções. Inciso 4. As caixas de assistência dos advogados. Comentamos: para fins de esquematização da estrutura do OAB, tome nota: Conselho Federal, Conselho Seccional, que abrange subseções, caixas de assistência dos advogados. Primeiro parágrafo. O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB. Parágrafo 2º. Os Conselhos Seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 3º. As subseções são partes autônomas do Conselho Seccional, na forma desta lei e de seu ato constitutivo. Parágrafo 4º. As caixas de assistência dos advogados dotadas de personalidade jurídica própria são criadas pelos Conselhos Seccionais quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Comentamos: o patrimônio do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência dos Advogados e da subseção é constituído de bens móveis e imóveis e outros bens e valores que tenham adquirido ou venham a adquirir. O artigo 48. A alienação ou a oneração de bens imóveis depende de aprovação do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, competindo à diretoria do órgão decidir pela aquisição de qualquer bem a dispor sobre os bens móveis. Parágrafo único. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria das delegações no Conselho Federal e da maioria dos membros efetivos no Conselho Seccional. Artigo 46. Compete à OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços de serviços e multas. Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente relativa a crédito previsto neste artigo. Artigo 47.
o pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical. Artigo 48. O cargo de conselheiro ou de membro de diretoria do órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria. Artigo 49. Os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB têm legitimidade para agir judicial e extrajudicialmente contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm e ainda legitimidade para intervir, inclusive como assistentes nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. Artigo 50. Para os fins desta lei, os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da administração pública direta e indireta e fundacional. Comentamos: a requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão ou administração pública direta e indireta ou fundacional pelos presidentes do Conselho da OAB e das subseções devem ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documento cobertos pelo sigilo. Continue acompanhando os próximos artigos aqui no podcast da Questões da Ordem, Concursos, e não deixem de conhecer também o nosso canal no YouTube.